O Diego Amorim deixou o comentário dele hoje gravado, mas ele fala sobre um caso que tem chamado muito atenção, mais um daqueles casos de reforma de imóvel funcional em Brasília, bancado por mim, por você, Nonato, você ouvinte. Vamos ouvir o que diz o Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Hoje o comentário aqui no Conexão Brasília não poderia ser outro. No dia de ontem, a jornalista Carolina Brígido, do portal UOL, divulgou uma notícia assustadora. Ela conta o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, abriu uma licitação para reformar o imóvel funcional do STJ, localizado aqui no Lago Sul, área mais do que nobre da capital federal. E segundo o edital dessa obra, o custo total pode chegar a incríveis R$950 mil a obra neste imóvel funcional. A casa, segundo a jornalista Carolina Brígido, uma mansão aqui no Lago Sul, era ocupada pelo ministro Félix Fischer, que se aposentou em agosto de 2022, e segundo fontes do STJ, depois de passar por essas reformas, o imóvel deverá ser habitado pelo ministro Benedito Gonçalves. A assessoria do STJ não confirmou nem negou que o ministro Benedito será o novo morador dessa casa. Veja, isso precisa reacender em nós, Michele, Nonato e ouvinte, uma indignação em relação ao instrumento dos imóveis funcionais em Brasília. Esses imóveis funcionais, eles tinham uma razão de ser no início de Brasília, em que muitos servidores públicos, não apenas grandes autoridades, mas servidores de baixo clero, digamos assim, para usar um termo político, tinham que ter uma moradia aqui em Brasília. Era uma forma de você incentivar, estimular as pessoas a decidirem virem morar no meio do nada, no meio de uma fazenda, que foi a criação de Brasília mais de 60 anos atrás, lá por Juscelino Kubitschek. Hoje em dia, você manter a estrutura desses apartamentos funcionais não faz o menor sentido. E não é somente no judiciário não, Michele e Nonato. Senadores, deputados, todos eles têm direito a apartamento funcional aqui em Brasília. E longe de mim, ninguém está aqui defendendo que as pessoas precisam morar mal. São autoridades da República, são as pessoas que definem aqui o nosso dia a dia em Brasília, que eles morem bem, que morem em boas casas, em boas residências, mas que isso seja pago por eles próprios. Até porque os salários desses senhores e dessas senhoras, Michele e Nonato, são mais do que suficiente para você, por exemplo, alugar uma grande casa aqui em Brasília, um grande apartamento. Para vocês terem ideia, esses apartamentos de deputados e senadores aqui em Brasília, eles têm 250, 300 metros quadrados em alguns casos, com toda uma estrutura. Somente a última reforma que a Câmara dos Deputados fez nos apartamentos funcionais aqui de Brasília custou R$700 mil em cada imóvel. É simplesmente inacreditável. Veja, você que está ouvindo a Nova Brasil FM agora, quando a gente quer reformar a nossa casa, quando a gente quer morar melhor, né, quando a gente quer ter mais dignidade do ponto de vista material mesmo na nossa residência, a gente vai para o cartão de crédito, a gente junta dinheiro, a gente dá os nossos pulos. E essas autoridades, aí no caso do judiciário, a gente vale lembrar, são pessoas que ficam anos, décadas naquela função, vivendo às custas do Estado. E no caso dos parlamentares, eu também preciso lembrar a você, ouvinte, que a maioria deles fica em Brasília 3, 4 dias por semana, quando muito, em alguns casos. E toda essa estrutura fica aqui, muitas vezes parada, com funcionários, com reformas, com manutenção, tudo isso bancado por mim e por você. E o que é mais indignante? Quem decide isso mesmo são eles próprios. São eles que decidem aonde eles vão morar, quanto vai custar essa obra. Veja, vamos ser bem sinceros, se você e eu, Michele, Nonato, ouvinte da Nova Brasil, precisássemos fazer uma reforma no lugar onde a gente mora, sem desembolsar R$1, nós escolheríamos coisas meia boca ou as melhores coisas? Faríamos a melhor reforma? Se é outra pessoa que está pagando,
Não há nenhum sentimento de economia aqui. A gente está falando, repito, de um apartamento funcional que somente na última reforma da Câmara custou R$700 mil. A reforma. E no caso dessa casa do Lago Sul, a Carolina Brijo traz para a gente a informação de uma reforma de quase R$1 milhão. De novo, eu não quero que os políticos morem numa espelunca, não quero que eles morem embaixo da ponte, mas que eles paguem as suas próprias moradias, e não eu nem você. Volto com vocês, Michele, Nonato.